Nós estamos ao vivo aqui na Rádio Pampa, FM 97.5 para todo Porto Alegre, região metropolitana. Estamos ao vivo também na Rádio A Hora de Lajeado para todo o Vale do Taquari, aqui no Rio Grande do Sul. Rádio Acústica FM 97.7 em Pelotas e em Camaquã, na metade sul do estado, e também lá em Livramento pela Rádio RCC. Nosso convidado agora está ao vivo conosco por telefone, é o Procurador-Geral do Ministério Público, Alexandre Saltes. Doutor Alexandre Saltes, muito obrigado por estar ao vivo conosco aqui no programa Sintonia e seja bem-vindo ao nosso programa. Oi, Voltaire, eu que agradeço a oportunidade, o convite, a possibilidade de poder conversar contigo, com a tua audiência aí, que eu sei que é muito grande em todos os cantos do estado. E daqui para conversar um pouco contigo, com os teus ouvintes, sobre o trabalho que o Ministério Público fez e que vai continuar fazendo nesse ano de 2026, se Deus quiser. Alexandre Saltes, o mundo do judiciário sabe e talvez a população mereça esse destaque. O Procurador-Geral do Ministério Público é a grande autoridade do Ministério Público, uma espécie de chefe de todos os promotores dos municípios aqui no Rio Grande do Sul. Como é que começa a trajetória do Alexandre Saltes no Ministério Público e antes desse período de ingressar através do concurso público, Saltes, o que o Saltes desejava? Desejava advogar ou tinha realmente o sonho de ser promotor? Como começa a trajetória da adolescência e vida adulta do Saltes? Bom, ótima pergunta, Voltaire. Eu terminei o segundo grau em Uruguaiana, que é a minha cidade natal. Eu tinha de 15 para 16 anos quando eu terminei o segundo grau. E na época não havia faculdades em Uruguaiana, a não ser medicina veterinária e zootecnia, que eram assuntos assim que não me interessavam muito. O caminho normal das pessoas era vir estudar em Porto Alegre, ou ir para Santa Maria, ou ir para Pelotas, Passo Fundo, enfim, né? Eu vim para Porto Alegre, porque a família da minha mãe é daqui, muitos familiares do meu pai também moravam aqui, e eu vim para cá. Vim para cá, fiz faculdade de Direito na PUC, me formei em 1989 e logo que eu me formei, durante a faculdade, na verdade, né? A gente tem várias fases durante a faculdade. A gente vai se identificando com os professores e vai querendo ser aquilo que o professor era. Eu tinha um professor muito bom que era procurador da Fazenda Nacional, então eu comecei a gostar do direito tributário naquela época. Depois eu tive um professor espetacular do processo civil, que era juiz de alçada e depois virou desembargador. E aí eu tive outros professores que também eram da magistratura, tinha muito pouco professor, membro do Ministério Público na PUC naquela época. E eu comecei a me interessar por concurso público e queria fazer concurso para magistratura, era a minha primeira opção. Aí eu me formo em 89 e começo a cursar a escola do Ministério Público e a escola da Júris, para me preparar para os dois concursos. E naquele ano de 89 abriram 4 concursos públicos. Abriu para a magistratura, para o Ministério Público, para a Procuradoria-Geral do Estado e para a Delegada de Polícia. E eu me inscrevi em todos eles. Só que no concurso para a magistratura, a minha inscrição não foi homologada porque eu não tinha a idade mínima que era exigida na época, que eram 23 anos. Eu tinha 22 na época, ainda não homologaram a minha inscrição. E aí eu fui fazendo o concurso do MP. E, na verdade, eu descobri o Ministério Público na Escola Superior do Ministério Público, numa aula do nosso ex-procurador-geral, eterno procurador-geral, Cláudio Barros Silva, quando ele falava do Ministério Público pós-constituinte de 88. Isso que a gente pratica hoje de uma maneira quase que automática, o Ministério Público defendendo direitos difusos, coletivos, fiscal da ordem jurídica, do regime democrático, enfim, naquela época tudo era muito novo. E as coisas precisavam se acomodar do ponto de vista institucional. E o Cláudio propunha esse debate, esses desafios, e aí eu me apaixonei pelo MP, passei no concurso, fui para Santiago, foi minha primeira comarca, fiquei lá menos de um ano e fui promovido rapidinho para a minha cidade natal, que é Uruguaiana. Voltei para Uruguaiana porque meu pai já estava doente, eu tinha que acompanhá-lo, enfim. E lá eu fiquei por 14 anos. De Uruguaiana eu venho para Porto Alegre, chego em Porto Alegre, vou trabalhar na assessoria jurídica na época do procurador-geral Roberto Bandeira Pereira. Depois, quando o Mauro Reiner vira procurador-geral, eu vou coordenar o Centro de Apoio do Meio Ambiente. Depois eu vou para a Promotoria da Fazenda Pública e lá permaneço até que consigo me remover para a Promotoria do Meio Ambiente, que é onde eu sou classificado atualmente.
Depois, quando o Eduardo Veiga era procurador-geral, eu fui secretário-geral da Procuradoria, fui diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, fui, nesse período, vice-presidente de núcleos da Associação do Ministério Público, fui vice-presidente da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente, e aí, de um tempo para cá, eu percebi que o Ministério Público, aquele que eu tinha escolhido há muitos anos atrás, não era mais o Ministério Público que estava acontecendo. E que era hora de tentar alguma coisa para fazer essa mudança que eu achava que era necessária. Então, concorri a primeira vez, fiquei fora da lista tríplice, fiquei em quarto lugar. Depois concorri a segunda vez, aí fui o mais votado. Fui escolhido pelo governador Eduardo Leite e o ano passado fui reconduzido com uma votação bastante expressiva. Eu fiz 71% dos votos dos colegas promotores e procuradores votantes. E mais, sempre tem uma eleição paralela feita pelo Sindicato dos Servidores do Ministério Público. Uhum. E na eleição dos servidores do Ministério Público eu fiz 98% de votos. Então, foi assim a indicação de que aquelas mudanças que nós começamos no Ministério Público e que achávamos que eram necessárias, realmente eram, que encontraram eco, tanto nos servidores quanto nos promotores. E estamos aí, Walter, continuando trabalhando aí para mais, agora ainda 1 ano e meio de gestão pela frente. Estamos com muitos desafios. Com certeza. Estamos conversando com o Procurador-Geral do Ministério Público, Alexandre Saltes, aqui na Rádio Pampa, na Rádio Acústica, na Rádio RCC e na Rádio A Hora, no nosso hub de rádios, falando sobre sua trajetória e os principais desafios do Ministério Público para 2026. Lembrando que o Saltes é o nosso Procurador-Geral do Ministério Público. Ação civil pública e termo de ajustamento de conduta, o famoso TAC. São duas expressões que os prefeitos dos 497 municípios do Rio Grande do Sul escutam muito. O Ministério Público, ao longo dos anos, ele passa a ter um caráter mais orientativo do que meramente punitivo na relação com os prefeitos, na relação com esse gestor? Sem dúvida. Eu acho que a instituição vive, né, e viveu nos últimos anos um processo de amadurecimento institucional. Lembra quando eu falei agora no início da nossa entrevista que o Cláudio Barros Silva lá dizia em 90 que nós teríamos que aprender o que era o Ministério Público pós-constituinte? O mesmo desafio nós tivemos quando veio a Lei da Ação Civil Pública, quando veio o Código do Consumidor, quando veio a Lei dos Crimes Ambientais, enfim, porque eram leis novas que vinham preencher espaços sociais importantes, né? Porque, lembrando para o nosso ouvinte aqui, quando é que uma lei surge, né? Quando um fato, ele acaba começa a chamar a atenção da sociedade, um fato porque existe aquela chamada anomia, não tem uma previsão legal para tratar de disciplinar aquela situação, o Poder Legislativo atua, faz uma lei, e é sempre bom dizer isso, o Ministério Público aplica leis que são aprovadas pelo Congresso Nacional e pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e pelas câmaras de vereadores. O Ministério Público não legisla, a nossa função é zelar pela proteção da ordem jurídica e do regime democrático e do Estado de Direito, e isso inclui fazer cumprir as leis que foram aprovadas, regularmente aprovadas, e que não têm pecha de inconstitucionalidade. Então, houve esse momento, vamos chamar assim, de uma equalização, de uma sincronização, de um balanceamento das demandas da sociedade com aqueles poderes que o Ministério Público tinha, e esse diálogo político, ele acabava por não acontecer porque havia a cultura, né, demandista. As faculdades de direito, elas formam profissionais, a maior parte delas ainda, para entrar com processo. Ela não forma profissional para resolver conflito. Então, eu acho que a grande virada de chave foi quando a sociedade percebe, e os prefeitos, enfim, de uma maneira geral, que o Ministério Público hoje é um órgão para resolver conflitos. E nós estamos avançando muito nisso, Voltaire. Nós qualificamos demais o MEDIAR, que é o nosso núcleo de mediação aqui no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Nós temos hoje 3 colegas com dedicação exclusiva para o MEDIAR. Né? Nós fizemos, nesses últimos anos, acordos históricos. Vou só destacar 2 deles, até pelo impacto social, político que eles trouxeram.
né? Um acordo feito com o governo do Estado para fazer com que o Estado invista o percentual mínimo constitucional previsto para a educação, né? Assim também fizemos com a Prefeitura de Porto Alegre, porque alguns investimentos que não eram efetivamente investimentos em educação eram computados nessa rubrica. Então, nós fizemos uma correção através desse acordo. Esse acordo prevê que aqueles valores que não foram pagos e não foram integralizados até agora, eles voltam na forma de investimentos suplementares nos orçamentos do município e do Estado. E fizemos um acordo também com o Estado com a questão do mínimo da saúde, que era um outro problema muito sério, né, que gerava insegurança jurídica e insegurança administrativa. Porque como é que funcionava, Voltaire? Virava o ano agora, chegamos em 2026. Aí o Conselho Estadual da Saúde fazia uma representação para o Ministério Público e dizia assim, o Estado não investiu o percentual mínimo constitucional no ano passado. O Ministério Público fazia um inquérito civil, uma investigação, chamava o Estado dizia, eu gastei corretamente, o MP entrava com uma ação. Essa ação levava muitos anos para ser julgada, algumas foram julgadas procedentes, 2 foram tornadas definitivas e estavam em cumprimento de sentença, e outras foram julgadas improcedentes, o que mostra assim como a questão do gasto na saúde não era uma coisa tão líquida e certa quanto parece. Porque aí o Tribunal de Contas entende de uma maneira, o Poder Judiciário entende de outra, enfim, né? O que nós fizemos? Colocamos um ponto nisso, com o Estado, através de um acordo, que vai permitir também que o Estado invista algo em torno de 18 ou 19 bilhões de reais a mais na saúde nos próximos anos. E por conta desse acordo é que nós temos hoje aí o SUS Gaúcho e outras tantas iniciativas que estão diminuindo as filas, né, enfrentando problemas que até então eram estruturais, organizando hospitais do Estado para fazer atendimentos diferenciados. E que bom que nós temos ouvintes do interior do Estado aí, porque eles já devem estar vivendo isso. Então essa é uma nova era, Voltaire. E para deixar claro, assim, esses são alguns casos muito emblemáticos, tá? Mas nós fizemos mais de 178 mediações no ano passado, todas exitosas. Quer dizer, nós resolvemos 178 problemas estruturais graves que o Estado do Rio Grande do Sul, que muitos municípios tinham, em todas as áreas, saúde, educação, transporte público, ocupação urbana, constitucionalidade de lei, porque também nós começamos a fazer mediações quando se discute inconstitucionalidade de lei, enfim. Hoje, o Ministério Público que nós vivemos desde 2023 tem essa perspectiva. É um Ministério Público dialógico, construtivo, que quer, junto com a sociedade, junto com o poder público, junto com a coletividade, construir as melhores soluções para os problemas que são de todos, né? Porque não tem problema que é do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do MP, da Defensoria, do Tribunal de Contas. O problema é do cidadão, né? E todos nós somos servidores públicos e temos que olhar o cidadão como o grande destinatário do nosso serviço. Eu tenho dito, Voltaire, que o MP é uma instituição que é feita por pessoas e para as pessoas. Se não for assim, não é o Ministério Público que eu quero. Estamos conversando com Alexandre Saltes, procurador-geral do Ministério Público, aqui na Rádio Pampa, FM 97.5, para Porto Alegre, Litoral Norte, região metropolitana. Também na Rádio A Hora, de Lajeado, para todo o Vale do Taquari. Rádio Acústica, FM 97.7, para Pelotas, Rio Grande, Camaquã, Tapes e toda a nossa metade sul gaúcha, na RCC de Livramento, para toda Livramento e região, também aqui participando conosco. Claro que esse programa também vai estar disponível nas nossas redes, no Instagram, no YouTube, no Facebook, com cortes e bons momentos aqui do programa. Tem um grande desafio, né, que bate... Sabe, Voltaire, Diga, por favor. Não, que isso. Todas essas cidades que tu falaste, onde tem as rádios aí que nos ouvem agora, houve atuação do nosso mediar. Muito em cada importante. uma delas teve acordos que foram protagonizados pelo Ministério Público através do mediar, e a sociedade que está nos ouvindo deve lembrar dessas situações, né? Sabe que quando eu era repórter da Rádio Gaúcha, teve um tempo que eu viajei com um promotor
chamado, um promotor aposentado chamado Cláudio Brito, e ele também era apaixonado por carnaval. A gente saía do Rio de Janeiro, Saltos, e ia para uma cidade que tinha as seguintes escolas de samba: Deu Xuxa na Zebra, Roxinóis, Cova da Cova da Onça, Onça, entre outras, que é o famoso Unidos da Ilha do carnaval de Marduque, Uruguaiana, né? Ilha do Ilha Marduque do também, Marduque que, e outra, né? que é E o que tem famoso carnaval de Uruguaiana, né, o Saltos? famoso carnaval fora de época e que existe por conta de uma ação do Ministério Público. Não sei se tu sabe da história. É porque saiu do calendário, né? E aí veio o pessoal do Rio de Janeiro, mas explica pra nós essa história. Não, foi assim, o que a não possibilidade de diálogo pode produzir, né? Sim. Tem estar relacionado com o que a gente falou. Eu era promotor em Uruguaiana e recebo uma reclamação lá de moradores de uma vizinhos da escola de samba Os Roxinóis, tá? Reclamando muito do barulho dos ensaios das escolas de samba, porque o carnaval mexe muito com a sociedade uruguaiana. As É. pessoas participam Vestem a vivamente do camiseta, carnaval. né? Respiram o carnaval Tá, lá, né? exatamente. Eu posso te dizer que eu desfilei em bateria de escola de samba, Ah, minha esposa imagino. desfilava na escola. É assim, a É. gente vive carnaval lá. E aí os moradores reclamam, eu chamo a Liga das Escolas de Samba, proponho um termo de ajustamento de conduta para regular o horário de ensaio das escolas, porque lá escurece muito tarde, ainda tinha horário de verão, as pessoas voltam tarde para casa, mas as pessoas precisam trabalhar cedo no outro dia, né? Sim. E aí conseguimos acertar isso com todas as escolas, menos com uma, com os Roxinóis, que disse que não queria. Então tivemos que entrar com uma ação. Essa ação foi progredindo, assim, fomos fazendo uso de medidas liminares que levaram até a interdição da quadra, porque a presidência da escola não queria cumprir as decisões judiciais, e a escola ficou 15 dias com a quadra interditada, enquanto as outras escolas ensaiavam. Até que o presidente da escola me procura e diz, tá bem, eu quero fazer um acordo, mas a gente ficou 15 dias sem ensaiar. A gente está agora numa situação de desvantagem em relação aos outros. Aí eu falei, bem, então quem sabe a gente propõe para o prefeito para mudar a data do carnaval, né? Para empurrar 15 dias, deixar passar a Páscoa. Claro, tínhamos medo que pudesse ter, que já entrava no período da quaresma, que pudesse ter alguma reação da Igreja Católica, mas não houve. Aí veio o primeiro carnaval e aí se aproveitou que já era o pós-carnaval no Rio. Nos primeiros anos vinham, e ainda vem até hoje, né? Sambistas, porta-bandeira, mestre-sala, puxador de samba, ritmistas, enfim, das escolas do Rio, de São Paulo, aqui de Porto Alegre também. E o carnaval é o segundo menor carnaval do Brasil, segundo dizem os grandes entendidos, né? Então, também tem o dedo do Ministério Público nesse carnaval fora de época. Muito boa essa história, né? Olha que legal esse envolvimento, né? Um dos promotores do carnaval, e aí no sentido festivo e cultural falando, também era um promotor de justiça que tirava férias e licença no momento, que era o Cláudio Brito, que também tem uma Isso. história interessante, né? Com o Ministério Público e com o carnaval, uma história interessante também, né, Saltos? O Brito é uma figura muito interessante, assim, foi por muitos anos, né, promotor em São Leopoldo, depois ele foi, há muitos anos atrás, quando o Voltaire de Lima Moraes foi o Procurador-Geral de Justiça, o Brito sugeriu que se criasse uma assessoria de imprensa no Ministério Público, porque ele como repórter, jornalista, ele sabia da importância dessa comunicação, que hoje é uma coisa muito natural entre Ministério Público e imprensa, imprensa e Ministério Público. Nós estamos falando aqui com naturalidade. Claro. Mas pensa isso, há 30 anos atrás, era uma coisa meio assustadora, né? Tu ter um microfone na tua frente, uma câmera ligada, e o Brito conseguiu mudar isso tudo, criar uma cultura da comunicação. E aí acabou se aposentando cedo para se dedicar ao jornalismo, né? Agora está em São Leopoldo ali, curtindo deve estar se preparando para o carnaval que está chegando em seguida agora, né? É, deve estar com as malas prontas para o Rio de Janeiro já, né? E depois para o Uruguaiano. É. A gente estava conversando com o Alexandre Saltz, o nosso procurador-geral do Ministério Público. Saltz, o ano de 2026 traz alguns desafios, né? A gente tem a diminuição, sob o ponto de vista de Porto Alegre, da violência, sob o ponto de vista do roubo a carro, dos latrocínios. A gente percebe uma cidade, eu tô mais em Brasília, mas eu percebo uma Porto Alegre mais tranquila, uma Porto Alegre mais segura. Por outro lado, doutor Saltos, a gente tem, eu não digo o aumento de feminicídios sob o ponto de vista de Certo. estarem aparecendo mais para nós. Talvez Certo. ele sempre existiu, mas agora ele aparece mais nas redes sociais. Não, Ele parece acho ser que está mais acontecendo desafiador, mais. né? Eu acho que está acontecendo mais. Como é que o Ministério Público está vendo essa questão dos feminicídios? Esse é um grande desafio, Voltaire. Mas assim, deixa eu falar um pouquinho da nossa atuação no combate ao crime. Vou falar Claro, com crime de uma certeza. maneira geral, tá?
Quando nós assumimos a Procuradoria-Geral lá em 2023, a primeira providência que nós tomamos foi, e assim, quem tomou essa providência é um promotor do meio ambiente, não era um promotor criminal, tá? Mas foi assim, nós temos que estruturar o nosso GAECO, reestruturar o GAECO, né, o Grupo de Apoio Especializado de Combate ao Crime Organizado, dar uma boa estrutura para o GAECO, ter promotores com dedicação exclusiva. Nós vamos ter que investir muito no Tribunal do Júri, né? Criamos um centro de apoio específico do Tribunal do Júri. O centro de apoio, para o nosso ouvinte se entender, é como se fosse uma secretaria de Estado, tá? Então, assim, antes o Tribunal do Júri era tratado no centro de apoio criminal. Nós colocamos um centro de apoio só para tratar do júri. Eu vou daqui a pouco conversar contigo sobre o resultado disso. Uhum. E nós, nessa linha que estamos falando também, criamos um centro de apoio para enfrentamento à violência contra a mulher, o CAL da violência doméstica, e aumentamos as atribuições do Centro de Apoio Criminal para colocar lá também o atendimento das vítimas. Nós colocamos as vítimas no radar do Ministério Público, porque a vítima, Voltaire, ela era, por muito tempo, só um dado estatístico no processo. Mas poucas pessoas... O processo penal brasileiro, isso é uma coisa difícil da gente entender, ele trabalha para proteger o réu, e esquecia que tinha vítima. É legítimo defender o réu, mas o réu tem defensor. Tem um defensor público, tem um advogado, né? E a vítima não tinha quem cuidasse dela, da maior parte das vezes. Então, o que nós fizemos? Nós criamos esse centro de apoio, no centro de apoio de criminal e de acolhimento às vítimas, um projeto de atendimento às vítimas chamado Espaços Bem Me Quer. Nós temos hoje promotorias específicas de atendimento às vítimas, e essa é a relação com o crime, com os feminicídios, vamos falar disso, em Porto Alegre, em Passo Fundo, em Caxias, em Santa Maria, em Lajeado, em Pelotas, em Uruguaiana e Santo Ângelo. No ano passado, Voltaire, nós atendemos mais de 5.000 vítimas, com busca ativa, quer dizer, quando tem algum fato assim muito rumoroso. Lembra aquela menina, aquela estudante que foi morta aqui na Ilha dos Marinheiros, quando estava tirando fotografia? Sim, lembro Fomos bem. atrás dos familiares, que ela não era nem aqui do estado, tinha o problema de mandar o corpo embora. Nós fomos atrás dos familiares para dizer, vocês têm direitos tais, 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 e outros tantos. Aquele acidente com o ônibus da UFSM, que vitimou muitas pessoas ali na região perto de Lajeado, e aí o pessoal de Lajeado que está nos ouvindo vai lembrar disso. Durante a enchente, né, a Promotoria das Vítimas de Porto Alegre entrou com uma ação contra o município de Porto Alegre para buscar reparação dos danos que as vítimas da enchente sofreram e para suspender as ações coletivas. Então nós colocamos assim as vítimas no nosso radar. Todas as vítimas, de qualquer fato, não só do crime e não só do feminicídio. Mas o feminicídio tem uma peculiaridade. O feminicídio é um crime que acontece por várias razões, e algumas delas difíceis de controlar, como o ciúme, a raiva, né? Se tu veres assim, Voltaire, estatisticamente, a maior parte dos feminicídios ele acontece no ambiente doméstico e não com o uso de arma de fogo, né? Porque é aquele crime de oportunidade, assim, a pessoa resolve que quer cometer o feminicídio e usa o que ele tem na mão para cometer o feminicídio. Então nós tínhamos que tratar disso, porque os números que o Rio Grande do Sul apresentava eram muito assustadores, né? Muito assustadores. Nós, com o Centro de Apoio, nós criamos um projeto chamado CAL na Estrada. Nós andamos pelo estado inteiro, capacitamos mais de 3.000 pessoas para criar as redes de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Porque se a mulher não tem uma rede de atendimento, ela acaba não buscando o apoio, porque a medida protetiva trazida pela Lei Maria da Penha, ela tira o agressor de casa, ou permite que a vítima saia de casa com os filhos, mas a vida tem que continuar. As crianças têm que continuar estudando, aquela pessoa tem que continuar trabalhando. Não raras vezes o agressor continua incomodando e assediando a vítima. Então nós tínhamos que preparar as redes de atendimento para tratar dessa nova realidade. Como é que se fez isso? Criando, por exemplo, cursos para os agressores, algo que nunca se tinha feito. Porque se tem que tratar a violência, a raiz da violência ela está no homem. O homem é agressor. Não adianta tu ter a medida protetiva, tirar a mulher de casa, e aquele homem vai
novamente cometer um outro ato de violência contra uma outra mulher, uma outra vítima, e aquela história vai meio que se perenizando. Então, em algum momento, tem que interromper isso, seja com a prisão, né, ou com essas outras medidas que a gente tem buscado também. E o resultado tem sido muito bom. Mas nessa questão do atendimento às vítimas, Walter, eu quero chamar atenção para algo absolutamente inovador que nós fizemos no ano passado. Nós lançamos, junto com o Instituto Moinhos Social, do Hospital Moinhos de Vento, um projeto chamado Projeto Reparador. O que esse projeto reparador prevê? Ele prevê o oferecimento de cirurgias plásticas reparadoras para mulheres vítimas de violência. Qualquer mulher vítima de violência, encaminhada pelo Ministério Público, ela vai ter, e algumas já estão tendo, 6 mulheres já foram atendidas, cirurgia plástica e todo o atendimento que precisa para diminuir a cicatriz física. Porque a cicatriz física, ela revitimiza. Cada vez que a mulher olha no espelho, vê aquela cicatriz, aquela queimadura, toda aquela cena volta. Então, isso também dificulta o próprio tratamento psicológico que ela, evidentemente, tem direito a receber. Então, nós atuamos nessas 4 faixas, digamos assim. Proteção das vítimas, projetos de proteção das vítimas, ações específicas do Centro de Apoio e de Combate à Violência Doméstica e o júri, que eu tinha falado antes. Quando nós criamos o Centro de Apoio para o júri, especificamente para o júri, nós tínhamos que evitar que as pessoas que fossem levadas ao tribunal do júri acabassem sendo absolvidas, por variadas razões. Nos últimos 2 anos, eu tenho esse dado aqui, foram 500 júris de feminicídio no estado. Isso é muito grande, é um número muito alto. 500, dá mais do que um júri por dia útil no estado. A boa notícia é que 95% dos réus foram condenados. Um outro problema que surge aqui, que o MP está tratando, Walter, é que esses feminicídios deixaram só no Rio Grande do Sul 231 crianças órfãos. E a situação dessas crianças é muito complexa, porque em algumas situações, assim, a família era o pai, mãe e o filho. A mãe morreu, o pai está preso, quem é que cuida da criança? Aí tem que se achar um familiar, tem que mandar ela para outra cidade, quer dizer, a criança é dupla, triplamente penalizada, vitimizada, porque a sua vida muda por essa circunstância processual aí do feminicídio, essa circunstância da vida, né, do feminicídio. Então nós lançamos um outro projeto chamado Pedros e Marias, que busca dar um atendimento específico para esses órfãos dos feminicídios. Esse é um dos nossos projetos estratégicos para 2026. Nós temos esse compromisso de melhorar a vida dessas crianças, né, de reduzir o impacto e a dor que elas sofreram. Isso é um compromisso nosso. E nessa linha, Walter, é tanta coisa que eu não vou deixar de perguntar, porque as coisas vão se encadeando, tá? Não, que isso. Daqui a pouco um assunto vai linkando o outro. Um Exato. assunto linka o outro. Eu vou acabar te entrevistando. O que nós acabamos por perceber é que há uma ligação umbilical entre violência contra a mulher e violência contra criança e adolescente. Porque o mesmo marido agressor é um pai agressor. Sim. Só que as crianças, elas acabam por naturalizar muitas vezes a violência que elas estão expostas, porque aquele é o mundo que elas foram criadas, elas não conhecem outra realidade. Então nós tínhamos que, de alguma maneira, proteger essas crianças. E aí nós lançamos 2 projetos no MP. Um é o projeto Mãos Dadas, que busca capacitar as pessoas para entenderem quando uma criança precisa de apoio, quando uma criança precisa de ajuda, quando ela precisa de auxílio. Lembra aquela menina que foi encontrada morta num container em Guaíba, que morreu de hipotermia? Lembro. Pois é, foi a gente já vinha pensando nisso, mas aquele fato foi assim o definidor, sabe? Foi a gota d'água. Nós vamos ter que fazer alguma coisa por essas crianças que não têm quem as defenda. Vai ser o Ministério Público que vai defender essas crianças. E aí esse projeto Mãos Dadas, ele busca isso, capacitar toda a rede. E nós capacitamos toda a rede, conselhos tutelares, conselhos municipais de direitos, CRAS, CREAS, todo mundo, para entender um pouco melhor quando uma criança está dando sinal. Educadores, os professores são fundamentais nesse processo, para que eles entendam quando uma criança pode estar dando um sinal de que alguma coisa não está indo bem na sua casa. E aí lançamos também, agora no final do ano passado, lá em Uruguaiana, a Patrulha Bernardo,
que assim como a Brigada Militar já tem a Patrulha Maria da Penha, nós lançamos agora a Patrulha Bernardo, que começa por Uruguaiana e depois vai para Canoas, Três Passos, Santa Rosa e Santo Ângelo, onde a Brigada Militar vai ter viaturas policiais especialmente treinados para fazer visitas domiciliares, visitas escolares, para ver a situação dessas crianças, para receber, ver como as coisas se encaixam. Se Né? Então, assim, encaixam, é verdade. com mãos dadas, tu faz as pessoas perceberem o que tem de errado, tá? Com a Patrulha Bernardo, tu tem assim um poder maior, o Estado chegando de uma maneira mais firme para ver o que está acontecendo. E para garantir o cumprimento das medidas protetivas da lei em Riborel, que também existem medidas protetivas em favor de crianças e adolescentes. Então, nós estamos tentando fechar esse ciclo de proteção das crianças e dos adolescentes. E falando em criança e adolescente, né, eu não posso deixar de lembrar assim, um número que é muito sério. Em 2024, 12 mil crianças foram vítimas de violência no Rio Grande do Sul. 12 mil crianças e adolescentes. Alto esse número. É um número muito alto. Os de 25 não saíram ainda, isso sempre sai no anuário da violência. Isso aqui são ocorrências policiais registradas, inquéritos, processos, né? Fora as que não tem registro, né? As fora que não é registrado. Exatamente. Então a gente precisa ter um olhar para isso e aí fica o alerta e o pedido para todos os nossos ouvintes. Qualquer dúvida, qualquer desconfiança, qualquer situação, procure a promotoria da sua cidade ou use os canais, as redes sociais do Ministério Público para denunciar. Não há problema nenhum de narrar uma suspeita, enfim, o sigilo é preservado, a intimidade dessas pessoas é preservada e nós vamos apurar para evitar que situações mais graves venham a ocorrer. Esse é um dos nossos desafios. Estamos conversando aqui na Rádio Pampa, FM 97.5, na manhã deste domingo, com o Procurador-Geral do Ministério Público, Alexandre Saltes. Estamos na quarta-feira à noite, na Rádio Acústica, conversando com o Alexandre Saltes, aqui para Pelotas, Camaquã, Tapes, Cristal e Rio Grande. Estamos no sábado pela manhã na Rádio A Hora, de Lajeado para todo o Vale do Taquari. E estamos no sábado à tarde na RCC FM para Santana do Livramento e toda a região. O Kamal vai deixar? Com certeza. O Kamal fez questão de colocar o nosso programa Sintonia, mas muito mais pela qualidade dos meus entrevistados, é claro, né? Sempre tem um conteúdo bom para falar. Aí os convidados são tão bons que as rádios vão querendo, né? E aí eu vou repassando e vai se espraiando o programa pelo Rio Grande do Sul. Esse programa, a origem desse programa, Saltos, ele é para matar a saudade do Rio Grande do Sul, porque a gente faz esse programa no nosso estúdio lá em Brasília. Então, o que acontece? Vai o Saltos lá para uma reunião do Ministério Público em Brasília, né? Aí terminou a agenda do Saltos lá pelas 6, 7 da noite. 7h30 eu convido o Saltos. Me conta como é que foi tua agenda aqui em Brasília. E daquele bate-papo ali daquela agenda do Gaúcho em Brasília surgiu esse programa. Aí o Paulo Sérgio Pinto me ligou e disse, não, eu quero esse formato aqui na Rádio Pampa. E aí eu perguntei para o Sérgio, tem outras emissoras que querem também, posso compartilhar? Pode, desde que a primeira citação seja da Rádio Pampa. Então eu respeito o pedido ali do Paulo Sérgio Pinto, mas foi justamente um espaço para que os gaúchos que estão em Brasília ou visitando Brasília nas suas agendas institucionais, políticas, econômicas, pudessem compartilhar suas informações. Foi assim que surgiu. Eu já vou me oferecer para ir te visitar sempre, porque quase toda semana eu estou indo para Brasília. Por favor. As coisas se resolvem lá, né? Então vamos ter muito assunto nesse ano, se Deus quiser. Falando em Brasília, Saltos, você é um defensor das instituições, da institucionalidade tão debatida, né, nos últimos anos no Brasil. Como é que você está vendo esse debate sobre soberania, sobre essa invasão militar dos Estados Unidos na Venezuela, né, sequestro do atual presidente Maduro, que boa parte das pessoas consideram um ditador, mas como é que você vê, do seu ponto de vista de soberania, porque há pouco tempo atrás a gente estava debatendo os ataques do 8 de janeiro, ataques no Palácio do Planalto, imagina, minha sala lá no Palácio do Planalto foi completamente destruída, ataques ao STF, ataques à Câmara dos Deputados, ao Senado. Como é que você vê a sociedade, essa pequena parcela da sociedade muitas vezes atacando as instituições e o debate que tudo isso fez surgir, Saltos?
Esse debate, olha que pergunta difícil que tá me fazendo. Eu achei que a gente ia falar sobre o MP só, né? O problema, a resposta para tua pergunta é assim, ó, depende da bolha que tu vive, Pois é, pois é. né? Porque alguns estão vibrando com isso, outros estão preocupados com isso. A questão soberania, aquilo que a gente estuda na teoria geral do Estado, nos princípios do direito, isso não entra na ordem do dia. Poucas pessoas estão preocupadas com isso. Assim como também poucas pessoas estão preocupadas com o direito hoje, né? Pois Inclusive é. alguns tribunais, né? Pois é. Hoje nós temos aí decisões que contrariam a lei, enfim, nós temos resoluções dos conselhos que contrariam o que a lei determina, enfim, está tudo muito estranho. Está tudo um tanto quanto estranho. Então, assim, falar sobre soberania, eu vou dizer, depende para quem tu está falando, né? Mas eu acho que isso chama atenção para algumas questões. E aí talvez seja o grande papel das instituições. Talvez as instituições não tenham capacidade de dar a resposta que a sociedade espera para algumas situações. Eu acho que esse é o desafio. É que as instituições se mantenham contemporâneas, alinhadas com o desejo da sociedade. Claro que tu não tem como atender 100% o que uma sociedade espera, porque cada um tem um desejo diferente. Mas não dá para simplificar, não dá para naturalizar a reclamação. Não, isso é uma reclamação porque é uma reclamação. Acho, e esse é o desafio, e eu tenho me policiado muito nesse sentido aqui, é de ouvir todos e ouvir tudo, né? Porque qualquer palavra que é dita, ela tem um significado. E as instituições têm que entender e interpretar isso. Claro, cada uma dentro do seu espaço, da sua competência, da sua atribuição, tomar as providências que tem que tomar. Mas me parece que esse é um fenômeno mundial. Aí, não é a descrença, talvez até a descrença das pessoas que o sistema não consegue dar a resposta que se espera. Vê bem, só falando na Venezuela, não vou fugir da pergunta, tá? Tá bom. O poder judiciário da Venezuela estava sequestrado pelo presidente da República. Verdade. Completamente sequestrado. Verdade. A quem restaria a população, seja lá quem for, buscar a correção de uma ilegalidade ou de uma inconstitucionalidade? Não estou dizendo que tem que ter o xerife do mundo. Claro, Tá? eu entendi, mas que tem que ter uma medida. Tem que ter alguma, porque a sociedade precisa enxergar uma possibilidade de resolver os problemas que ela vive. Aqui a gente tem o voto a cada 4 anos, né? Possibilidade de trocar, enfim, processo de 2026 vai ter eleição de novo, a gente vai ter possibilidade de votar no que está certo, corrigir o que está errado, seja lá o que for, cada um vai ter sua posição. Mas nesses países em que não há um judiciário confiável, vamos dizer assim, e uma institucionalidade forte, não há outra possibilidade. Aí vem os chamados defensores da democracia e fazem o que acham que tem que fazer. Então, acho que a gente precisa pensar nisso. Nós temos que ter possibilidade de responder dentro da institucionalidade para essas questões todas. Alexandre Saltes, Procurador-Geral do Ministério Público. Sobre o sistema penitenciário gaúcho, Saltes, qual é a avaliação para 2026? Ainda temos muitos problemas com as facções, como os manos, bala na cara, muitos poderes paralelos de dentro do presídio. Como entra 2026 na tua avaliação, sob o ponto de vista de um sistema que, na teoria, serviria para promover a restauração social e não o aprimoramento do crime? Uhum. Bom, primeira coisa que a gente precisa destacar é que houve uma melhora no sistema prisional gaúcho como um todo, né? Houve abertura de vagas, vagas importantes. Cito aqui, por exemplo, a reforma que foi feita na PASC. Hoje tem 83 vagas na PASC para presos, líderes de facções e outros que se encaixam naquele perfil de um projeto chamado Dissuasão Focada, que está sendo aplicado pelo governo do estado, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, que busca justamente isolar os líderes de facções que determinam o cometimento de crimes fora da cadeia, né? Então, essa é uma das razões pelas quais a coisa aqui fora está um pouco melhor do que estava antes, porque hoje o Estado consegue dar uma resposta forte e firme, sem ter que mandar para a penitenciária federal, ou seja lá o que for, né? O presídio central em Porto Alegre foi, grande parte dele, reconstruído, agora chama cadeia pública,
Policiais penais foram nomeados. Agora, no final do ano passado, a Assembleia Legislativa aprovou a lei que cria a estrutura, a lei orgânica da Polícia Penal, quer dizer, criou a estrutura administrativa, institucionalizou algo que já existia. É evidente que tem problemas, né? Todos os sistemas têm problema, mas os problemas são bem menores do que eram antes. E tu falava sobre as organizações criminosas aqui. Aqui no Rio Grande do Sul, por peculiaridades nossas, nós temos as nossas facções aqui, que são conhecidas, as lideranças são conhecidas, e não há uma explosão da atuação dessas organizações criminosas. Né? Há um trabalho intenso dos órgãos de repressão, não tenho dúvida disso. As ações de inteligência são constantes, a gente sabe disso, acompanha disso todo dia. A população não sabe, não precisa saber muita coisa para que elas continuem em paz, mas esse é um trabalho diário, 24 horas por dia, 7 dias da semana, monitorando, acompanhando, prevenindo, evitando situações graves que venham a acontecer, né? E nesse papel aqui, e nesse particular, eu quero destacar um pouco que a gente começou a falar lá atrás sobre Claro. combate ao crime organizado. Eu quero falar do nosso GAECO, né? Sim. Nós temos hoje 10 núcleos com colegas especializados nessas áreas. Nós fizemos no ano passado 42 operações. Nós cumprimos 294 mandados de busca. Nós fizemos 40 prisões. Nós denunciamos 899 pessoas. Foram 80 denúncias oferecidas por 538 fatos delitosos, e quando o GAECO atua é porque a organização criminosa é um fato bem mais grave. Nós bloqueamos 637 contas bancárias. Isso representou uma apreensão de 36 milhões de reais entre bens e valores apreendidos. 110 veículos foram sequestrados. 183 imóveis, o que deu para o crime um prejuízo de mais de 60 milhões. E mais 66 veículos que foram sequestrados. Então, assim, são 2 operações por mês que nós fazemos periodicamente, né? E esse é um dos papéis do Ministério Público, não é apenas promover a responsabilização criminal, mas é também atuar naquelas investigações que lhe cabe fazer, colaborando com o Sistema de Segurança Pública do Estado. Nós fazemos parte do RS Seguro, estamos lá participando de todas as reuniões, né? Desde das reuniões que acontecem nos municípios até a reunião mensal que acontece no Palácio do Piratini para prestação de contas, o que está indo bem, o que não está indo bem. E acho que o sucesso no Rio Grande do Sul está baseado na integração, na inteligência, nos investimentos e, acima de tudo, na cooperação entre os órgãos. Esse é um desafio constante, é fazer com que todos se enxerguem que fazem parte de uma mesma corrente, né? E que cada elo é importante. Se um elo fracassar, a corrente perde a sua força. Esse eu acho que é uma das razões do sucesso do RS Seguro. Além, evidentemente, dos investimentos sociais, que a gente não pode esquecer disso, porque quando a gente fala em criminalidade, quando fala em violência, a gente não pode pensar só em tratar o bandido e o criminoso e a prisão. Nós temos que buscar atender as causas sociais daquilo ali, as causas orgânicas daquilo ali. Por exemplo, habitação, moradia, educação, acesso a sistemas públicos, porque onde o Estado não chega, o crime organizado chega. Então aí tem muitos desafios pela frente, tem muita coisa andando. Nós estamos começando agora, esse ano, vou ter uma ação integrada junto com o município de Medellín, na Colômbia. Nós recebemos no ano passado aqui a visita do Santiago Ramiro Santiago, é o nome dele. Ele é uma das pessoas que foi responsável pela virada de chave de Medellín. Ele é um consultor da ONU hoje. Ele viaja o mundo inteiro mostrando o que deu certo em Medellín, e ele veio procurar o Ministério do Rio Grande do Sul para que a gente estabeleça uma parceria e busque implantar essas ações de base. Coisas simples, como, por exemplo, ouvir as pessoas, que é o que eu estava te dizendo agora há pouco. Eles têm algo que nós queremos implantar aqui, que eles chamam os escuteadores, que são pessoas que andam na rua para ouvir as pessoas. Andam em lugares aleatórios e abordam as pessoas na rua. Interessante. Tá tudo bem? Tu tá precisando de alguma coisa? Os filhos estão na escola? Aquela conversa de elevador, né? Que muitas vezes surte efeito, né? Exatamente. Só que aí as pessoas são identificadas, né? Ficam em barracas na rua, eles andam na rua lá, eu vi as fotografias, usando
roupas assim como se estivessem em bloco cirúrgico, porque quem começou com esse trabalho dos escoteadores são psicólogos. Então, isso faz parte de um programa de saúde e eles andam com aquela roupa para serem identificados. Então, o resultado tem sido espetacular. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer e o MP tem que ter um papel de protagonismo nisso tudo e a gente está trabalhando muito para que isso aconteça e impacte positivamente a vida dos gaúchos. Alexandre Saltes, procurador-geral do Ministério Público. Durante muitos anos, quando eu estava na FAMURS, que é a Federação das Associações das Prefeituras dos Municípios do Rio Grande do Sul, você ainda não era o procurador-geral do Ministério Público, mas já um promotor de muito destaque, principalmente em temas ligados ao meio ambiente. E naquela época, tinha um debate muito forte, que era sobre o uso de um defensivo agrícola chamado 2,4-D. 2,4-D, Como é que, como é que herbicida hormonal. Exatamente. Doutor Saltos, como está essa situação e os principais desafios na área ambiental, trazendo um pouco para a sua origem aí no Ministério Público, doutor Saltos? Olha, enfrentar essa questão do 2,4-D foi um grande desafio, mas foi uma coisa muito proveitosa, muito produtiva, porque a gente conseguiu fazer um belo acordo naquele momento com todas as indústrias que produzem produtos que tenham 2,4-D na sua fórmula. Envolvemos o setor produtivo, Farsul, esqueci, FETAG, Federarroz, a ProSoja, enfim, todo o setor, o próprio governo do estado. Criamos regras para a utilização do produto, com fiscalização constante da Secretaria da Agricultura. Se colocou, através desse acordo, 20 estações agrometeorológicas pelo interior inteiro para que o produto só fosse aplicado com as condições climáticas favoráveis, enfim. Só que veio a pandemia no meio disso tudo, desmobilizou um pouco as ações da fiscalização e os problemas voltaram com uma intensidade forte, sabe? Aí eu sei que tem uma ação ajuizada por uma associação lá da região dos produtores do vinho da campanha, que tem prejuízos enormes em relação a isso. Essa ação está em fase de instrução e o objetivo da ação é proibir o uso do 2,4-D no estado. Existe alternativa para o 2,4-D, só que ela é mais cara, né? Mas a gente tem que começar a pensar que quando o prejuízo para o sistema produtivo ele acaba sendo maior do que o benefício que o uso de um produto específico traz, né, essa questão tem que ser discutida novamente. Então, é algo que segue na agenda, na ordem do dia, aí, através dessa ação que não foi ajuizada pelo MP, mas que o MP acompanha como fiscal da ordem jurídica. Ô, doutor Saltes, hoje a estrutura do MP, nós temos promotores em quantos municípios, dos 497 municípios, mais ou menos? Nós estamos nas 165 comarcas do estado. Isso, exatamente. São 165 comarcas, nós estamos em todas elas. Hoje nós temos 727 membros entre procuradores e promotores. São 2.500 servidores, quase 1.000 estagiários, 590 residentes jurídicos. O residente jurídico é quase como o residente da medicina, assim, a pessoa que já está formada em direito e aí ele vai trabalhar quase como um assessor jurídico, né? No ano passado nós demos posse a mais 64 promotores e aí com isso nós conseguimos fazer com que todas as comarcas de entrância inicial fossem providas, porque nós ficamos 7 anos quase sem fazer concurso no Ministério Público. E isso gerou um vazio de quase 400 cargos vagos. Isso é muito grande. E tem previsão de novos concursos, doutor Salles? Nós estamos com concurso em andamento. Agora, dia 4 de fevereiro, já tem a segunda etapa, a prova dissertativa 4, 5, 6 e 7 do concurso para promotor, onde nós pretendemos dar posse para mais 40 promotores. Por quê? Porque tem muita gente que está se aposentando, né? Pela aposentadoria compulsória, outros por questões pessoais. Nós tivemos, só no ano passado, quase 30 aposentadorias. Então, esse concurso ele é basicamente para repor os cargos que vão vagando pela aposentadoria de quem, enfim, implementou os requisitos para isso. Só que tem uma questão que eu acho importante, Voltaire, usar a audiência para fazer uma indagação aqui. Claro que sim. Vocês têm ideia, porque todo mundo pensa assim, promotor é
é um marajá, é uma pessoa muito bem remunerada, que tem É verdade. um Tem, monte de tem esse benefício, imaginário comum, né? Alguém extremamente poderoso que manda e desmanda na sociedade. e que é rico, que ganha muito. Né? Eu posso até dizer assim, que um dos nossos desafios foi corrigir a remuneração do MP Gaúcho, que era uma das piores do Brasil. Hoje nós já estamos numa linha média, e qual é a consequência disso? É a precarização do serviço público, porque aí as pessoas não ficavam no concurso no Rio Grande do Sul, elas iam para outros estados. Isso nós vivenciamos também com os nossos servidores. Quando eu assumi o Ministério Público, Voltaire, o tempo médio de permanência de um servidor concursado no Ministério Público, sabe quantos dias eram? Quantos? 160 dias. E ele ia embora. Não ficava meio ano e ele ia embora. Para outro estado, para uma outra carreira que remunera melhor. Mas a sociedade continuava com as mesmas demandas, até aumentando, né? Então faltava promotor, faltava servidor. Tem que olhar para essa questão remuneratória. Não adianta querer ser hipócrita e dizer que isso não é importante. Isso é importante, sim. O servidor público ele tem que ser bem remunerado pelo que faz. Mas mesmo assim, tu sabe qual é o custo anual para cada gaúcho de um membro do Ministério Público? Falando por ano. Quanto custa um promotor por ano para cada gaúcho? Tu tem ideia? Não tenho ideia, Santos. Chuta o número aí, vamos ver. Um promotor por ano no Rio Grande Para do cada Sul gaúcho. para. Para cada gaúcho. Não tenho ideia. Tá sentado, Voltaire? Tô. R$ 130. Olha aí, para cada gaúcho morador do Rio Grande do Sul. Dá 11,98 É. reais por mês. Imagina. E aí olha o que o MP entrega. Né? É. Claro, essa média, assim, ela é considerada o número de habitantes com o nosso orçamento. Né? Então, mas é uma conta que a gente fez para todo o Brasil. E essa é uma média mais ou menos nacional. Não há uma discrepância maior. Paraná é 140, Sim. Santa Catarina é 147, o Distrito Federal é quase 400, porque a população é menor, bem menor, né? Enfim, mas nós estamos dentro dessa realidade. Essa é a realidade do Ministério Brasileiro. Então é bom que os teus ouvintes saibam disso. Porque olha o que a gente entrega. Para ter uma ideia, no ano passado, né, só através do nosso FRBL, o Fundo de Reconstrução dos Bens Lesados, que tu, durante a enchente, acompanhaste, que a gente estava junto lá, acompanhando Com certeza. os enfrentamentos, só o FRBL destinou no ano passado, em projetos aprovados, alguns deles ainda da enchente e outros como consequência dela, 93 milhões de reais. Muitos deles voltados só para questões climáticas. 43 projetos foram contemplados. De onde vem o recurso desse fundo? Né? Ele vem do próprio trabalho do Ministério Público. As pessoas são condenadas em ações civis públicas, ou os valores dos TACs, ou dos acordos de não persecução penal, ou de não persecução civil, vai para esse fundo e aquele dinheiro retorna para a sociedade em forma de atendimento de projetos que são absolutamente necessários, né, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Né? Então, mas para além disso, no ano passado, o MP Gaúcho foi premiado no Prêmio Novare. Tu sabe da importância do Prêmio Novare, né? Nossa. Pois na categoria Ministério Público, entre 172 candidatos, o MP do Rio Grande do Sul foi o grande vencedor, com um projeto maravilhoso chamado Projeto Sinais. O que esse Projeto Sinais busca apurar? O controle e o combate e o enfrentamento da violência extrema praticado em ambiente virtual. Importante. Especialmente praticado por crianças e por adolescentes. E aí o nome, sinais, porque eles dão sinais. Uhum. Eles fazem desenhos, roupa, calçado que usam, a forma de comunicação, né? E com isso, Voltaire, nós, no ano passado, nós evitamos 42 eventos graves aqui no Rio Grande do Sul, só do ponto de vista preventivo. E não tratamos isso como caso de polícia, pura e simplesmente. Em alguns casos, a prisão é necessária, a apreensão do adolescente é necessária, mas na maior parte dos casos, nós encaminhamos essas crianças, esses adolescentes e essas famílias para a rede de atendimento, que é algo que eles precisam, porque quase todos eles têm esses problemas por patologias, por sofrimentos psicológicos ou psiquiátricos, né? Nós também, no ano passado, ainda nós falamos sobre isso,
no início da nossa conversa, que nós fomos premiados pelo CNMP, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, com o selo ouro na categoria Respeito e Inclusão no Combate ao Feminicídio, mostrando que as ações do MP Gaúcho estão na linha correta, né? Nós não conseguimos evitar os feminicídios, não conseguimos evitar todos, mas nós conseguimos criar um conjunto de ações e medidas que mudam essa realidade, né? Que buscam melhorar esses números. Nós também fomos premiados pela Atricom, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, com o selo de qualidade da transparência pública. Tudo que tu quiser saber do Ministério Público, tu ou qualquer gaúcho ou qualquer cidadão do mundo, está 100% disponível no portal Transparência do Ministério Público. Tudo que tu quiser saber. O próprio Instagram do Ministério Público, para utilizar uma ferramenta, né, que muita gente usa, tá muito bem atualizado ali com as ações e as pautas, né, de enfrentamento. Muito, muito bom na sua gestão ali, o canal do Instagram. Mudar a comunicação. Sabe que nós ficamos entre as 3 instituições públicas do Brasil inteiro com maior número de acessos no Instagram? Isso é fundamental, imagina, né? Uma instituição judiciária ter uma audiência tão grande é um sinal de acompanhamento, né? Um sinal de credibilidade da sociedade no órgão, né? E sinal da contemporaneidade da nossa comunicação. Com certeza. Nós não temos pautas proibidas ali, tá? A gente fala sobre tudo, sobre LGBT e fala sobre o Tribunal do Júri, fala sobre saúde e fala sobre educação, fala sobre deficiente, fala da vida das pessoas, fala do que o MP pode fazer para impactar positivamente a vida de cada um. E esse resultado tem sido sentido e reconhecido pela sociedade. É muito importante. Então, acho que é bacana. Mas ainda falando assim, na prestação de contas, no ano passado, que esse é um outro dado que é fantástico, com uma ferramenta eletrônica que nós temos chamada FICAI, que é Ficha de Controle de Avaliação de Aluno Infrequente, nós fizemos com que 28 mil estudantes voltassem à escola no Rio Grande do Sul. 28 mil pessoas voltaram para a escola. Né? Que se não houvesse essa forma de controle e de acompanhamento, algumas certamente poderiam até ser recrutadas pelo crime, como acaba acontecendo muitas vezes, né? Então, a gente tem avançado em várias áreas. E não podíamos ficar para trás também com a questão da inteligência artificial, né? Nós lançamos uma plataforma de inteligência artificial chamada Aurora, que é um ecossistema, uma parceria que nós fizemos com a Xertica, que é uma empresa parceira da Google, que não nos custou absolutamente nada. Nós fomos para o mercado e fizemos um chamamento público e dissemos assim, nós precisamos disso. Quem quiser vir fazer para nós, venha. Nós vamos usar, avaliar, certificar e vocês podem vender para o mercado. E assim funcionou. Então, nós temos hoje ferramentas que chegam a diminuir assim, em 90% o tempo de análise de um processo. 90%. E por que esse tempo é fundamental, Voltaire? Porque o volume de processos aumentou muito. A demanda de processo aumentou muito no nosso estado. De 2022 a 2024, só no primeiro grau, eu falo em termos de promotorias de justiça, aumentou 127% o número de processos. E no Tribunal de Justiça, sabe quantos por cento aumentaram os recursos interpostos? 420%, Walter. 420%. Então, assim, todo mundo está recorrendo, as pessoas continuam demandando muito, e nós tínhamos que estar preparados para enfrentar isso. E a inteligência artificial veio para atuar naquelas tarefas que são repetitivas, que é a leitura de documento, análise, sugestão, mas a centralidade da decisão sempre é e vai continuar sendo do servidor ou do promotor de justiça. Vamos aqui de cabeça, né, analisar a estrutura da justiça comum, né? Primeira instância, promotor e juiz, né? Segunda instância, aí do promotor vai para o procurador ou do juiz para o desembargador. Terceira instância, ministros do STJ ou Suprema Corte, né? Os ministros do STF, se a gente colocar ali tanto a carreira de juízes e promotores. Qual é o próximo passo da carreira do atual procurador-geral do Ministério Público, Alexandre Saltes? Ele pode se tornar procurador? O que ele pode se tornar? Um ministro do STJ? O que acontece com o Dr. Saltes?
Ah, eu Então tudo apoio, fica eu mais fácil. apoio. Então tá. Eu sou sempre favorável a bons quadros do Ministério Público e do Judiciário Gaúcho. Obrigado. Faz bem para a justiça Obrigado. brasileira pelo ótimo histórico que temos no Rio Grande do Sul. Obrigado, meu amigo. Mas acho que não vou chegar a procurador de justiça. Porque na lista da antiguidade eu sou o 54º ainda. Fiquei muito tempo em Uruguaiana, então me atrasei um pouco na carreira para promoção. Mas tu Então, pode chegar a desembargador numa indicação do Ministério Público e numa lista tríplice que o governador é, escolha. não, mas eu quero ficar no Ministério Público. Eu Tá fiz bom, concurso no Ministério tá Público, bom. eu gosto do que eu faço, vou voltar para minha promotoria, Que se é, Deus quiser. que é a do meio Dia 6 de ambiente. junho, isso, 6 de junho de 27 termina o meu mandato. 7 de junho eu estou lá na minha promotoria, reassumindo o meu cargo e voltar a ser o que eu sempre fui, que é promotor de justiça. Eu tenho que agradecer ao Ministério Público pela oportunidade que ele me dá e me deu de eu chegar no mais alto cargo dentro da carreira, né? Pois é. E viver e experienciar coisas assim que poucos vivem, que poucos vão E, experienciar, e que poucos vamos vão viver. combinar, e vamos combinar que a política interna do Ministério Público é tão desafiadora quanto a política partidária, né? É muito, né? A política no Ministério Público, ela está tomando um outro rumo nos últimos anos, assim. O que também demonstra um pouco do que a sociedade como um todo está vivendo, né? É. Então a gente tem que estar preparado para isso. Não dá para se abalar com essas coisas. Tem que saber, tem que ter um objetivo definido, tem que ter um plano bem alinhado, né? Objetivos estratégicos, uma boa equipe como a gente tem. Saber que as dificuldades fazem parte do processo, mas que o reconhecimento pelo que a gente consegue fazer não tem preço. Vale qualquer sofrimento, vale qualquer... olha, noite sem dormir eu não vou dizer porque eu nunca fiquei uma noite sem dormir. Pô. Sabe a pergunta que as pessoas fazem para minha esposa é se ele dorme. E ela disse, ele dorme. Só ficou sem dormir quando tava lá, quando era do Roxinol, lá no Carnaval de Mas Uruguaiana. era pelo barulho. Mas não era eu. Eu dormia, era outro colega que morava perto, não era o meu problema. Eu lembro de um prefeito uruguaiano chamado Sanchotene, era uma figura extraordinária, né? Era muito legal. Era ele o prefeito nessa época. Ele Eu foi quem lembro bem. bancou. Lembro que ele nos recebia muito bem. A gente ia como imprensa, né? Como repórteres da Rádio Gaúcha e tínhamos uma recepção dele, da Rádio Charrua, dos entes da sociedade viva de Uruguaiana, muito calorosa, muito boa mesmo, né? Naquele tempo. É uma cidade muito interessante. Muito interessante. Eu sou suspeito para falar, mas muito Uruguaiana legal. Uruguaiana. A gente sai de Uruguaiana, mas Uruguaiana não sai da gente. E é interessante, todo mundo que mora em Uruguaiana fala com muito orgulho, né? O Cláudio Brito se tornou um cidadão de Uruguaiana, né? Pelo envolvimento. O Frederico Antunes, atual líder do governo, deputado estadual, fala sempre também de Uruguaiana, tem muito carinho pela cidade. Né? Ele foi vereador lá, né? Começou a trajetória dele lá também, né? Que foi interessante. Meu amigo de infância. Nós tínhamos um time de futebol juntos. Imagino. Ele jogava porque era o dono das camisetas e eu porque era o dono da bola, só porque ninguém jogava nada. Sim. Ainda bem que ganhamos um promotor, um procurador-geral e um deputado que é líder do governo, que aprovou Exatamente. Todos os projetos na Assembleia Legislativa nesse mandato agora do Leite, né? São figuras em destaque aí da sociedade. Doutor Alexandre Saltes, procurador-geral do Ministério Público, nosso próximo encontro vai ser no nosso estúdio, lá em Brasília, e com certeza vamos conversar bastante aí ao longo do ano. Muito obrigado, fui olhar agora, como eu joguei nossa ligação aqui para o ar, fui olhar agora o tempo, a gente já está 1 hora conversando aqui, doutor Saltes. Mas sabe que promotor é treinado para falar 2 horas, né? E mais 1 hora ainda depois da réplica. Então... Aí tu imagina jornalista que foi treinado a fazer cobertura de Carnaval de Uruguaiana, hein? Não, aliás, tem que ir lá, né? Agora, tem. Não, vou estar lá. Vou estar lá. Faz o programa de lá, fica a dica. Vou estar lá, eu vou estar num jantar com o deputado federal. Paulo Pimenta me convidou para estar lá no Carnaval de Uruguaiana. Vou estar lá nesse ano no Carnaval de Lafayette. Que está se colocando aí como o padrinho do Hospital Universitário lá de Uruguaiana. É verdade, está fazendo um grande trabalho lá pela questão da saúde. Um trabalho muito importante. A saúde lá está precisando de um olhar mais... Precisa. Mais atento, É verdade. Precisa muito.
Doutor Alexandre Saltes, Procurador-Geral do Ministério Público, muito obrigado por essa entrevista aqui na Rádio Pampa, FM 97.5. Ela também vai estar disponível no YouTube, nas redes sociais. Vou te mandar os cortes aí para você poder aproveitar também nas redes. Vou botar nas redes. Com certeza. A rádio. Ao menos a minha família vai ouvir, com certeza. Ah, com certeza. Rádio Acústica, Rádio RCC de Livramento e todas as rádios que reproduzem nosso programa. Muito obrigado, doutor Alexandre Salles, e até a próxima. Muito obrigado por essa oportunidade e parabéns pelo teu trabalho. Sabe que eu acompanho teu trabalho há muitos anos, sou um admirador do que tu faz, porque tu consegue fazer um bom jornalismo, trazendo a informação clara, objetiva, sem nenhum tipo de preconceito para quem precisa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo. Muito obrigado. Doutor Alexandre Saltes, Procurador-Geral do Ministério Público, conversando conosco aqui no nosso programa Sintonia. Sempre uma alegria ter a participação dele aqui conosco. E eu, Voltaire Santos, fico por aqui. Você pode me seguir no @voltaire.santos, ali no @voltaire.santos, que é @voltaire.santos, né? Que é como se escreve, e volto com vocês na próxima semana, sempre com informações e entrevistados que impactam e fazem diferença na sociedade brasileira, na sociedade gaúcha. A todos uma boa semana. Tchau!